Vamos orar. Nosso amado Pai Celestial e Yahvé, somos muito gratos por estarmos reunidos para considerar aspectos da Sua palavra que foram registrados por inspiração na Sua Santa Palavra, que é o nosso único guia infalível. Agradecemos pelo Senhor nos dar essas informações inspiradas e pedimos que abençoe nossos esforços de compreensão à medida que nos esforçamos também a refletir melhor do caráter de seu Filho Jesus. Abençoe os esforços que estamos fazendo para nos reunir e que esta reunião possa ajudar não só a nós aqui presentes, mas a outros que talvez venham a assistir essa reunião e se beneficiar, como a irmã Amaro, lá de Portugal, e talvez outros também. Muito obrigado por tudo, Pai. Pedimos a sua força para aqueles que perderam seus entes queridos. Lembramos da família lá de Manaus, da irmã Alessandra, que perdeu o irmão Adriano, e que o Senhor nos ajude a enfrentar essa pandemia e que o Senhor nos proteja de acordo com a sua presciência e previdência divinas. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Pedimos novamente o seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, eu só vou mandar aqui para o irmão José. Irmão José, o seu áudio está com problema, né? O irmão consegue ativar aí para falar agora? Só um minutinho que tem para entrar aqui. Eu vou passar o link aqui para o José. Está lá no Telegram, na verdade, viu, irmão? O link para você baixar as publicações no seu formato preferido está no Telegram. Mas, conforme você me pediu aqui, estou mandando também pelo WhatsApp aqui para o seu número aqui, ó. Ok? Foi. E eu estou pensando numa coisa aqui, para quem tiver problemas para ouvir, deixa eu fazer um teste aqui. Vamos ver. Ó, lá no grupo do Telegram, eu comecei um chat de voz, que é chamado de voice chat. Ou seja, quem estiver com problemas para me ouvir, talvez consiga ouvir bem lá no Telegram e vice-versa. Talvez pelo Telegram a pessoa consiga falar e eu vá ouvir aqui melhor do que aí pelo Zoom. Não sei. É só um teste, né? Aqui o Estefânio acabou de entrar. Seja bem-vindo, Estefânio. Obrigado pela sua presença. Estefânio, poderia só ativar o seu áudio? Será que dá para ativar, para dar um alô para nós aqui? Você não consegue, né? Não, eu não ativo o áudio. O que eu faço aqui é solicitar que a pessoa ative aqui, ó, pedir para ativar o som. Aí a pessoa Se ele lá... não estiver te ouvindo. Olá, boa noite, como é que tá? Tudo bem? Boa noite. Stefano falando diretamente de Natal. Que bom, seja bem-vindo. Voz de radialista. Muito obrigado. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Isso. Nós também. Maurício, tenta falar aqui pelo Telegram. Ativa o seu áudio no Telegram, por favor. Pode falar. Eu vejo que está desativado o seu áudio, viu? Consegue ver lá? Seu áudio aqui está dizendo desativado. Onde está? Eu vou permitir você... Ah, tá. Acho que sou eu que posso ativar a partir daqui. Conseguiu? Ó,
Dei permissão aqui para o Douglas e para o Maurício. Eu acho que vocês conseguiriam falar por aí, pelo Telegram. E agora estão me ouvindo? Sim. Estou. Até que enfim, ouvindo a voz do irmão Maurício. Está vendo que sempre tem uma solução. Basta a gente pensar. Quem sabe não foi o Pai Celestial que ajudou. Não sei. Então, Sempre há a possibilidade, né? Bom, então eu acho que agora a gente consegue ouvir todo mundo e falar com todo mundo. Então, vou repetir aqui de novo para quem está, para o irmão José também, para o irmão que está chegando agora, o Estefânio, né? Mas se bem que o áudio do Estefânio está bem, ele acabou de falar aqui agora. Mas o José, por exemplo, se tiver dificuldades em falar pelo Zoom, tem a opção de entrar aqui no Telegram. O áudio do irmão já está desativado. Senão. Já vou Ativa ele. ativar aqui, ó. Já ativei aqui. eu vou desativar o meu áudio aqui. Eu só vou ativar quando for Para necessário. falar. Uhum. Porque senão fica dando eco, Sim, entendi. tá? Então eu vou desativar o áudio aqui. Ok. Quando precisar falar, daí eu ligo. Seja bem-vindo, Estefânio. Está aí pela primeira vez, né? Nós estamos estudando o grandioso plano divino das eras, aos pouquinhos, né? Está muito calor aí? Imagino que sim, né? Só fazer assim que já sei. É aqui o áudio também. Tá. Então, olha só, lembrando a vocês que a reunião está sendo gravada. A princípio, eu estou pensando depois em mandar, pelo menos já tem uma pessoa em mente, que é a irmã Margarida, lá de Portugal, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês aqui a publicação que nós estamos estudando. Estão vendo aí? Na tela? Ok. Testemunho do Espírito. Tá? Então, nós vamos ver aqui a introdução e 3 pontos principais. Ela baseia-se, esse estudo baseia-se em Romanos 8,16. A irmã Simone poderia ler? O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Muito bem. Sintam-se à vontade para se expressar, viu? Se quiserem fazer alguma pergunta específica, talvez seria conveniente que mostrassem a mão assim, para eu poder dar a palavra a vocês. Enfim, essa questão do testemunho do Espírito, ela é muito importante e muito mal compreendida, na minha opinião. Primeiro, com relação ao que é o testemunho em si. Depois, com relação ao que, a quando esse testemunho ocorre. Então, nós temos o quando e temos o como, né? O que é e quando ocorre. Na religião de onde nós viemos, creio que aqui, a maioria, se não todos, viemos das Testemunhas de Jeová. Hoje, eles não dizem exatamente o que é o testemunho do Espírito. Eles falam que é algo individual. Mas, até bem recentemente, eles descreviam uma série de coisas com relação a isso. Inclusive, tem uma sentinela, se eu não me engano, da década de 50, que fala que o cristão ungido não tem interesse pelas coisas da terra. Só que não é isso, né? A pessoa que é ungida, ela não deixa de ter apreço pelo pôr do sol, pelos animais, por um bom alimento, pela boa companhia, pela praia, pela montanha, nada disso. Mas o anseio maior dela é estar com o Senhor e vê-lo cara a cara. Tanto Jeová ou Yahvé, quanto Jesus. Outra coisa é que as pessoas dizem lá nas Testemunhas de Jeová que você tem que ter tipo um interruptor na sua cabeça mudado automaticamente. E só depois que você teve, segundo eles dizem, a sua esperança mudada, é que você pode participar dos emblemas.
mas nós vamos ver no estudo que essa sequência não é exatamente assim. Bom, esse foi apenas o preâmbulo, a introdução. Eu vou pedir aqui à irmã Simone, deixa eu ver aqui até onde a gente pode ler. Até aqui onde tem esse texto da época, aqui. Você pode ler isso para a gente? Em um julgamento no tribunal, a verdade é estabelecida por meio do depoimento de testemunhas. Cada uma é examinada cuidadosamente para que as verdades particulares de seu testemunho sejam demonstradas. Sem essas testemunhas, nenhuma condenação pode ser alcançada. Consequentemente, o valor do testemunho é evidente. A Igreja de Cristo é chamada a uma esperança celestial. Em preparação para esse destino, cada um dos chamados é gerado pelo Espírito Santo e recebe a filiação. Para fortalecer a fé de cada um e a sua convicção de pertencer à família de Deus, é dado um testemunho dessa realidade, conforme indica o nosso texto temático. Essa é uma promessa poderosa. O mesmo Espírito Santo que gera é o que dá o testemunho da filiação de cada membro do corpo de Cristo. O versículo anterior faz uma referência a isso. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de filiação, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. Muito bem. O que os irmãos acham até esse ponto que nós lemos? Será que estamos dizendo que não existe o testemunho do Espírito? É isso que estamos dizendo? Irmão Maurício. Não é isso. É simplesmente um ponto de vista diferente. Não é que um ponto de vista diferente. É que é diferente mesmo do que nós fomos ensinados no passado. Muito bem. Então, a questão aqui, nós não estamos negando que não exista um testemunho. Estamos apenas tentando entender como é, o que é e quando ocorre esse testemunho. Então, que o testemunho ocorre é muito claro, porque a Bíblia fala, e nós até iniciamos a leitura aqui, né? O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pronto, e acabou. Então, esse testemunho existe, né? Agora, como que é esse testemunho? Primeiramente, vamos analisar essa questão da tradução da palavra filiação, que diz ali, né, que nós lemos lá, a segunda versão Diaglot, que não tem em português, aqui é uma tradução direta da Diaglot, espírito de filiação. Então, o que é essa palavra filiação? Eu vou pedir a Simone para ler aqui. A tradução filiação aqui é mais poderosa do que a usada pela maioria das Bíblias, a saber, adoção. A palavra grega significa literalmente definir como filho, seja para adotar ou instalar um filho maduro em uma posição de responsabilidade na família. Nesse texto, trata-se dessa última. Muito bem. E aí temos uma nota ao pé da página falando sobre a palavra em grego, né, o ioesian, uma palavra composta dos termos, deixa eu ver aqui, chamando aqui o irmão José para entrar. Okay. Dos termos huios, que é filho, e tesias, que vem de tirime, que é traduzido frequentemente como colocar, estabelecer, definir. Em Gálatas 4:5, é dito que eles recebem a adoção de filhos, ou seja, aquela filiação que é concedida, e não o relacionamento que meramente resulta do nascimento. Isso é importante também. Esse pequeno ponto aí mostra o entendimento dos estudantes da Bíblia com relação à diferença entre ser gerado do Espírito e nascer do Espírito. Ser gerado do Espírito é o que acontece quando aquele cristão recebe o Espírito Santo. As igrejas
evangélicas, inclusive as testemunhas de Jeová, não fazem distinção entre os dois termos. Eles entendem que nascer de novo é quando você é gerado pelo Espírito. Só que, do ponto de vista bíblico, segundo nós entendemos, a pessoa primeiro é gerada por Espírito, daí vai passando o tempo, ela vai demonstrando a sua fidelidade, ela vai cultivando o caráter de Cristo, e quando ela vem ser fiel e é ressuscitada no céu, com um corpo espiritual, aí sim é que ela nasce de novo. Então, lá, quando Jesus falou para Nicodemos, né, sobre nascer de novo, e diz que quem nasce de novo é como o vento que vai para cá, que vai, né, para lá e não sabe como, é isso. Apenas quem já nasceu como criatura espiritual é invisível como um vento. E se locomove para cá, para lá, pode-se até notar a atuação, mas não se vê. Então é isso que Jesus quis dizer. E está em harmonia com a definição da palavra. Porque quando diz ali o espírito de filiação, não é aquela filiação que resulta do nascimento literal, mas sim daquela que é concedida, como alguém que adota uma criança, né? Aquela criança, ela não é filha ou filho resultando do nascimento literal de seus pais, mas é filho ou filha porque foi concedido àquela criança a filiação. Então, o cristão verdadeiro, nesse estágio inicial, quando ele é gerado pelo Espírito, ele lhe é concedido o status de filho de Deus. Mas quando ele nasce do Espírito no céu, aí sim ele se torna legitimamente, por assim dizer, ou de maneira mais plena, esse filho ou filha, né, espiritual de Deus. Irmã Simone. Então é aí que entra a segunda parte, né? Que no primeiro sentido da palavra filiação seria esse, de adotar, né? Uhum. E no segundo já seria ter esse filho colocado numa posição de responsabilidade. Então, nos céus, já quando em espírito, né? Quando a pessoa já está lá, já foi considerada filho de Deus por ter passado por todo o processo de nascer de novo, né? De ser gerado. Então, aí ele é o segundo sentido, né? Exato. Não é mais uma adoção, simplesmente, né? É um filho realmente que é nascido de todo o processo e do Espírito Santo, né? Exato, é um estágio diferente, né? Bom, mas aí temos as perguntas do subtópico. Apenas lembrando que os irmãos podem ficar à vontade para fazer perguntas, para fazer comentários, né? Só indica para mim com a mãozinha assim, que aí fica mais fácil, né? Temos aqui um subtópico, uma pergunta, né? Mas o que devemos procurar? Quais são as formas desse testemunho? A irmã Simone vai continuar a leitura aqui. Só um minutinho aqui. Vocês veem a nossa imagem ou veem apenas a... Estão vendo a nossa imagem também? Ok. Muito bem. Então, eu imagino que vocês devam estar vendo um pedaço da tela do meu computador aqui, não é isso? Então, se eu fizer assim, deve ficar até melhor. Estou ampliando aqui. Ficou melhor? Muito bem. É bom assim, porque aí eu vejo vocês também, né? Então, olha, o que devemos procurar? Nós estamos aqui, ó. Quais são as formas desse testemunho? Pedir a irmã Simone para começar a ler aqui. Do ponto de vista de nosso Pai Celestial, deve ser algo que possamos discernir. Nosso Deus é muito amoroso e bom para tornar seu chamado obscuro, incompreensível. Também é importante nossa própria paz de espírito sobre o assunto. Nunca teríamos paz se estivéssemos em constante incerteza e confusão a respeito de nosso relacionamento com Deus. Sobre esse ponto, Paulo nos diz: portanto,
podemos estar confiantes de que nosso Pai nos dará um testemunho abundante e claro de nossa filiação. No entanto, só até ali, né? Não era para ler aqui, olha. Tá, desculpa, pulei e fui direto. Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. 1 Coríntios 14, 33. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Ok, então tá bom que você tenha lido até aqui, né? Uhum. Então nós mostramos aqui, primeiramente, será que esse testemunho seria algo obscuro, difícil de entender, algo místico? O que os irmãos acham pela lógica aqui? Irmão Maurício. Não, não é isso. Na realidade, o Pai Celestial não deixa a pessoa em confusão. Eu concordo com isso, parágrafo aqui, que ele é muito amoroso e bom para tornar o seu chamado obscuro e incompreensível. O que quer dizer isso? Que a pessoa tem certeza. Se ela não tem certeza, será que isso é chamado? Será que é pessoa? Será que... Então é porque não é. Então é algo compreensível. Algo compreensível. Exato, obrigado. Então, veja bem, nós não estamos falando do fato de o chamado estar aberto a todos, porque o chamado está aberto a todos os cristãos. Diferentemente do que ensinam as testemunhas de Jeová, só se Deus mudar alguma coisa na sua cabeça é que você pode tomar os emblemas. Não. O chamado ele está sendo feito, ele não é para toda a humanidade no sentido que um budista não pode atender esse chamado. É impossível. Primeiro você tem que exercer fé em Jesus, tem que se converter, arrepender dos seus pecados, dar a meia volta, consagrar-se, batizar-se. Mas a partir daí está aberto a você. Então, no momento em que você se consagra, aliás, a consagração é isso, é você aceitar isso daí. No momento em que você aceita e se entrega ao Pai Celestial para fazer a vontade dele de modo irrestrito e abre mão da sua esperança terrestre, que é aquela que já é dada para toda a humanidade, você já pode, a partir daí, simbolizar essa sua entrega por meio de participar dos emblemas. Mas o testemunho do Espírito, ele vem depois, vem quando o Pai aceita essa sua entrega, essa sua consagração. Isso de maneira geral. Por que eu digo de maneira geral? Porque às vezes a ordem é invertida. Há exemplos na Bíblia de pessoas que primeiro receberam o Espírito Santo e depois se batizaram. Pelo menos tem um exemplo registrado, que é o de Cornélio e sua família. E foram adotados, receberam o Espírito Santo primeiro, só depois se batizaram. Tanto é que os irmãos se reuniram lá, naquele concílio, lá em Jerusalém, para determinar o que fazer com isso. E chegaram à conclusão que de fato, os gentios estão sendo chamados, não há nada que impeça que eles se batizem. Porque Deus está mostrando que já está aceitando eles por derramar o Espírito Santo. Mas essa é uma exceção. De maneira geral, a sequência é, no estado em que nós estamos hoje, você se consagra, e aí depois Deus, ao aceitar, no momento em que ele aceita a sua consagração, você já começa a ter evidências de que você tem o testemunho do Espírito. Perguntas ou podemos seguir adiante? O Douglas, pode falar. Você quer falar pelo Telegram ou pelo Zoom? O Zoom estava funcionando, só ativar o seu áudio. Aconteceu com Paulo também. Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo de Cristo, mesmo ele sendo judeu, mas ele foi chamado para ser apóstolo de Cristo. Ele, creio eu, recebeu o Espírito Santo, né?
e depois ele veio se batizar. Eu já li sobre isso, viu, Douglas? Já me perguntei. Eu não tenho certeza se o Espírito Santo da adoção foi recebido exatamente antes do batismo dele. Ele teve interação com Jesus Cristo, isso aí fica Sim. muito claro, né? Porque, por exemplo, Matias, que foi escolhido como apóstolo entre os 12, provavelmente não foi aceito como apóstolo por Jesus. Porque Paulo passou a ser chamado de apóstolo para as nações. Então dá a entender que ele foi gerado por Espírito antes de se batizar. Nesse ponto aí de Matias, Paulo já havia sido gerado pelo Espírito. Mas a Bíblia não indica exatamente, não dá para ver uma ordem de tempo cronológica com relação à escolha de Matias e de quando exatamente Paulo foi gerado pelo Espírito. Irmão Maurício, gostaria de falar alguma coisa? Então, mas a conversa de Jesus lá com Paulo, quando ele estava indo para Damasco, dá a entender que ele foi, que ele resolveu, que ele foi gerado pelo Espírito lá, não dá a entender isso. Eu acho que não. O que foi Jesus? Ele foi escolhido para ser apóstolo, né, para as nações, mas não significa que ali seja o fato dele ter recebido necessariamente o Espírito Santo. Mas alguém que é escolhido para ser apóstolo, veja bem, escolhido para ser apóstolo, e ele foi escolhido sem ser gerado. Sim, os outros apóstolos, os outros 11, foram todos eles escolhidos antes de serem gerados pelo Espírito. Foram escolhidos por Jesus e só receberam o Espírito Santo em 33, era comum, após a morte de Jesus. O texto que vocês estão falando aqui é Atos 9, Saulo é convertido por Jesus, porque aqui... Então, porque fala do batismo e receberás o Espírito. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saul, Saul, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Paulo na viagem caíram emudecidos, podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma, então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu nem mesmo bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, diante do que prontamente lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que está em oração neste momento. E acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Não, eu só queria saber se ele fala aqui, olha. Ele fala que era um homem ruim, né? Ele chegou com toda a autoridade para... Porém, o Senhor ordenou-lhe: Vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante dos gentios reis perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então, Ananias foi, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vias, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Esse texto para aqui? que tornes e fique. Então, ele não estava ainda, até esse momento, ele não tinha recebido o Espírito Santo. Ele já havia sido escolhido por Jesus. Mas você vê que Ananias... E aqui foi, olha, no mesmo momento, aí, imediatamente, quando ele falou isso, imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas. Ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado.
Depois de alimentar-se, ganhou forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Na E aí, minha, depois que ele começou a pregar. então, só para chegar nesse ponto aí, eu acho que pelo menos até o momento em que ele recebeu, em que a mão foi imposta, que aí também faz sentido a questão da imposição das mãos. Ananias impôs as mãos nele, curou, e aí ele diz, a Bíblia diz que ele recebeu o Espírito Santo. Agora, realmente pode ter sido tecnicamente um pouquinho antes do batismo dele, mas que foi imediato, né? Logo, mas não foi quando Jesus falou com ele. Quem eu sei que recebeu o Espírito Santo antes foi Cornélio, né? Sim, Cornélio, sem dúvida. Antes do... Cornélio foi o caso clássico, né? O Espírito Santo foi derramado em Cornélio, na família dele, não tinha dúvida disso, mas havia uma resistência por parte dos judeus com relação a aceitar isso, com relação a permitir que eles fossem batizados até. E aí, no concílio lá em Jerusalém, esse assunto foi debatido. E aí começaram a contar o que estava acontecendo. E quando foi narrado esse fato, né, de que o Espírito Santo desceu exatamente como havia descido lá na sala de sobrado, aí eles disseram, bom, fica claro que Deus está aceitando os gentios e não há por que impedir que se batize. Mas o nosso assunto, quando nós entramos nesse ponto aí, qual era a questão? Que, via de regra, o Espírito Santo ele é derramado após o batismo. Não é absoluto, mas via de regra é. O Espírito Santo da unção, né? Caso de Jesus Cristo. Jesus ele era um homem cheio de espírito, mas não o espírito da unção. O espírito da unção ele recebeu no momento do batismo. Abriu-se os céus, a pomba em forma de espírito baixou sobre ele. João Batista viu aquilo ali. Irmão Maurício. Então, no caso da consagração, quando a pessoa decide se consagrar, nada mais é do que os passos naturais, passo isso que a pessoa decidiu dar. Mas não necessariamente, quando ela se consagrou, ela é uma pessoa gerada pelo Espírito. Não é isso? Entendemos assim, porque é o seu lado do pacto, né? Um pacto é celebrado por dois lados. O seu lado é entender o que está envolvido e se colocar à disposição. Se consagrar é isso, né? É entregar a sua vida em sacrifício. Sagrar a sua vida. Torná-la sagrada para Deus. Pai, eu sei que o Senhor enviou o seu Filho Jesus para dar vida a toda a humanidade, para restaurar a terra. E eu aprecio muito isso, porém, eu entrego esse meu direito de vida aqui na terra ao Senhor, porque eu quero ser um cristão. Eu quero seguir os passos de seu Filho até a morte. Eu quero, se for a sua vontade, receber a recompensa celestial. Estou disposto a pagar o preço, que é a entrega da minha própria vida terrestre. A entrega da minha vontade, dos meus desejos, do meu tempo, habilidade, recursos, tudo ao Senhor. Esse é o nosso lado. Simbolizamos isso pela participação nos emblemas. O lado do Pai é aceitar essa consagração. E quando ele aceita, ele gera para o Espírito. E quando ele gera para o Espírito, de algum modo, você passa a perceber que o Pai está lidando com você de uma maneira diferente que lidava antes. Está lidando com você como um filho adotado. E é o que nós vamos entrar daqui a pouco. Maurício. Então, daí é como disse no início aqui, do parágrafo,
pessoa não tem dúvida. Ela percebe. Então, essa percepção, essa certeza é de que ela tem o testemunho do Espírito. Exato. E o que nós vamos ver mais para frente é que esse testemunho não é subjetivo, ou seja, cada um diz mais ou menos como é que foi no caso dele. Existem evidências gerais, existem linhas de evidência, foi até comparado aqui com a questão do tribunal, linhas de evidência que mostram que Deus está lidando com você. Isso, somado à sua convicção interna, é um testemunho composto, que dá a certeza que você foi aceito na família de Deus, espiritual, né? Foi gerado pelo Espírito. Vamos continuar aqui, então. Vou continuar aqui primeiro com esse trechinho aqui. Irmã Simone. No entanto, muito do que vemos depende de nosso amor a Deus e nosso caráter. É comum na cristandade equiparar os chamados de Deus a alguns sentimentos eufóricos e alegres ou a outras emoções estáticas. Mas será que essa expectativa é bíblica? Embora os sentimentos desempenhem um papel em nossas experiências na consagração, eles nunca devem ditar qual é a vontade de Deus, pela simples razão de que os sentimentos são mutáveis e geralmente não confiáveis. Se não por sentimentos, como alguém reconhece o testemunho do Espírito? Muito bem. Então, só para reforçar essa questão aqui, né? Receber o Espírito Santo não é aquela coisa teatral que algumas religiões fazem, né? Aquela coisa de gente que sai rodopiando, diz que sentiu um calor dentro de si, né? Não é isso. Não sabe nem se recebeu no companheiro, né? Não é isso, né? E também não é uma coisa tão subjetiva, tão obscura, que não dá para definir. O Maurício ainda quer falar alguma coisa? Pelos evangélicos, eu acho que eles usam uma expressão, eu fui selado. Uhum. Eles dizem que eles são selados quando acontece uma coisa sobrenatural, assim, começa a falar de coisa estranha, Uhum. ou dá uma coisa a uma pessoa. Eu lembro que, porque a ex-mulher era lá da congregação cristã do Brasil, né? Então ela disse assim, quando eu fui selado pela promessa. Isso, sabe? Então eu sentia que os meus pés começaram a flutuar no chão. Então eles esperam um ato sobrenatural, assim, como sinal de que eles foram mesmo selados. Mas não é nada disso. E outros falam em línguas estranhas, e outros fazem um montão de coisa dizendo que isso daí é a prova, né? O irmão Douglas. Só ativar o seu áudio. Foi? E ainda nessa questão do sentimento, Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso, acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Então, o sentimento, o coração, ele reveste muito no sentimento. Então, essas pessoas que rodopiam, falam, né, nem é língua, né, é uma coisa que vem da imaginação. Isso daí está exatamente com o que diz Jeremias 17:9. Não é, necessariamente o testemunho do Espírito de Deus. Muito bem lembrado, né? Então não pode ser por esse lado daí. Vou virar a página aqui. E aí eu vou pedir a irmã Simone para continuar a leitura aqui. Essa é uma promessa poderosa. O mesmo Espírito Santo que gera é o que dá testemunho da filiação de cada membro do corpo de Cristo. O versículo anterior faz uma referência a isso. Porque não recebestes o espírito de escravidão
para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de filiação, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A tradução filiação aqui é mais poderosa do que a usada pela maioria das... Voltou, né? Não, era para ter lido a partir daqui, olha. Porque você passou, eu achei que tivesse passado a página inteira, bem que eu reparei que o texto era o mesmo. Desculpe aí. No entanto, muito do que vemos depende de nosso amor a Deus e nosso caráter. É comum na cristandade equiparar o chamado de Deus... Eu acho até que já lemos isso daqui. Então, o que você fez aí que eu não entendi? É que não está passando página por página, está passando por segmento aqui. Acho que seria aqui, olha, seria primeiro Deus nos deve atrair. Desculpem a falha. Página 7, é isso mesmo? Porque, olha, termina lá atrás com uma pergunta. Se não por sentimentos, como alguém reconhece verdade, já lemos isso o daí testemunho do também. Espírito? Aí aqui, primeiro Deus deve nos atrair. Comecemos considerando o nosso sentimento por Deus. Jesus disse: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Esse é um princípio que podemos usar para examinar nossa vida. O Pai nos atraiu? Temos experiências que manifestam Cristo e seu ensino para nós? Todos os que consagraram suas vidas ao serviço de Deus passaram por essa experiência. É um começo necessário para a nossa caminhada com Deus. É impossível para alguém vir a Cristo com fé sem receber isso do Pai. Essa atração inicial é um bom ponto de partida ao avaliarmos o testemunho do Espírito em nossa vida. Essa atração inicial pode ser sutil por um longo período de tempo, ou pode ser algo distinto e marcante. Muitos de nós fomos criados em um lar consagrado. A verdade faz parte de nossa vida desde nossas primeiras lembranças. Ainda assim, houve um tempo em que a importância do amor de Deus e do sacrifício de Jesus impressionou nosso coração e nos motivou a entregar nossa vida ao Pai. Já outros vieram do mundo. Nesse caso, geralmente há uma experiência mais expressiva, muitas vezes crucial, que direcionou nossa atenção para a verdade. Eu vou dar uma pausa aqui, vou fazer uma pergunta para os irmãos. Essa atração por parte do Pai Celestial é, em si, o testemunho do Espírito? Douglas. Na verdade, não. O próprio Jesus lhe disse que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que isso indica? Que muitos são convidados a sacrificarem as suas próprias vidas ao serviço a Deus. Mas por que poucos são escolhidos? Porque não estão trajados da forma como Deus deseja. O traje ele pode significar o caráter, a vida da pessoa. Exato. Então, entre esse ponto de ser chamado e ser escolhido, em algum ponto ali, houve a aceitação, houve a geração pelo Espírito, e aí, dentre aqueles que foram gerados por Espírito, há uma seleção, há uma peneiragem, há uma escolha. Irmão Maurício. Então, não seria o caso daquele jovem rico que perguntou o que ele para fazer para ganhar a vida eterna. Jesus mencionou ali, e parece que o rapaz ele tinha uma boa cultura de vida. Então Jesus disse para ele: só que falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, vende aos pobres, e daí vem ser teu seguidor. Mas ele se afastou muito contristado, né, porque ele era dono de muitas propriedades. Então é um caso assim, muitos são chamados. Aquele jovem foi chamado, mas ele não, como é que se ele não correspondeu ao chamado? Não seria isso? Também. Mas o texto dá a entender
que você tem que ter a sua veste limpa. Quando ele fala aquilo ali, muitos são chamados e poucos são escolhidos, o contexto que está ali é que o camarada estava lá com a sua veste suja. Só usa a veste quem foi justificado. Aquelas são as vestes da justificação. Então, significa que em algum ponto aquela pessoa foi aceita, foi gerada pelo Espírito, mas ela perdeu a pureza da sua veste. É por isso que Jesus fala, muitos são chamados e muitos são escolhidos. Agora, claro que num âmbito maior, inclui também esse chamado, eu creio, né? Esse chamado do jovem rico, mas só que ele nunca foi gerado pelo Espírito. Mas isso mostra que mesmo entre os que foram gerados pelo Espírito, nem todos vão chegar no prêmio maior. Então, Simone. É que aí também entra só o convite, não? Porque a pessoa, a semente, ela vai chegar. As pessoas, elas têm, às vezes, um coração bom, aquela mensagem agrada, como esse jovem rico, né? Agradou ver Jesus, agradou ver os milagres, ele queria servir a Deus. Mas aí, quando coloca na balança o que a pessoa acha agradável, mas os sacrifícios que ela tem que fazer, ela dá um passo para trás. Também tem isso, né? Porque não é predestinado, né? Não é uma coisa predestinada em que a Gil vai escolher, esse aqui é meu, né? É um convite, né? Isso vai chegar aos ouvidos da pessoa, e aí vem a disposição de cada um de fazer a sua consagração. Por isso até que o nome, né? Consagração. Você vai entregar, consagrar, sacrificar, né? Então, o que acham da seguinte proposição? Muitos são chamados. Desses muitos que são chamados, nem todos são gerados por Espírito. Dentre todos os que são gerados por Espírito, nem todos são escolhidos. Está fazendo sentido? Muitos são chamados, não são todos. O budista não está sendo chamado, mas muitos estão sendo chamados. O ateu não está sendo chamado. Muito bem. Entre esses muitos que estão sendo chamados, muitos serão gerados. Um número será gerado. Dentre esses que foram gerados, nem todos vão ser escolhidos. Isso reforça a nossa determinação de continuarmos firmes até o fim, porque não é assim, sabe? Estalou um dedo, já ganhei a recompensa. Irmão Maurício. Inclusive, o parágrafo aqui cita o fato Bateria para mim, de pessoas que já nasceram no âmbito cristão. Entre os estudantes da Bíblia, tem muitos que nasceram lá, entre os estudantes da Bíblia, mas não significa que, porque a pessoa nasceu naquele âmbito cristão, ela é gerada no Espírito. Uhum. O parágrafo aqui passa, aí chega uma hora que ela se dá conta desse ato de amor do Pai e enviar o seu filho como sacrifício, do apreço desse amor da parte de Jesus, né? Passar por tudo que passou por nós. Então aí ele pega e tem uma ação, ele busca, por ele cair-se em tudo isso, então ele se consagra. Exato. Então, E tem aquele que nunca foi, aí é uma coisa mais expressiva, né? Porque é uma coisa que não era da realidade normal dele, né? Simone, pega para mim a extensãozinha que está lá no canto. Eu tirei daí uma extensão. E o irmão lembra de uma vez. É extensão, não é? Certo.
Desculpa, eu tenho que plugar o computador, senão vai apagar tudo aqui. Aí esse aqui você pode colocar ali, ó, do lado. Bateria. Pode falar, irmão Maurício. Lembra que uma vez nós conversamos sobre isso? O irmão mencionou que os estudantes da Bíblia se criaram, né, entre os estudantes da Bíblia, mas que resolveram não se consagrar. Não disseram se consagrar. Exato. E tem alguns até que se consagram e levam uma vida que não parece ser a vida de um consagrado. Eu não estou aqui querendo julgar cada um, que não cabe a mim julgar. Mas você vê uma coisa assim que não dá uma impressão de que a pessoa está se entregando totalmente a Deus e a Cristo. Então, o fato de você se consagrar não garante automaticamente que Deus vai aceitar a sua consagração. É como nos tempos antigos. As pessoas não faziam sacrifícios a Deus, colocava lá um altar para Yahvé. Agora, Yahvé podia aceitar ou não. Bem no início não foi assim? Caim e Abel, cada um colocou lá o seu sacrifício, mas Caim foi rejeitado. Então, a consagração em si não é garantia de que Deus vai aceitar, mas é um passo fundamental, porque mostra que você aceitou o chamado, está disposto a abrir mão de tudo para seguir os passos de Cristo. E, em alguns casos, a pessoa ela se sente aceita pelo Pai Celestial, mesmo sem ter feito essa consagração formal que os estudantes da Bíblia fazem. Eu posso citar o meu próprio caso. Dentro da Testemunha de Jeová, eu me senti gerado pelo Espírito. E passei a tomar os emblemas. E até hoje eu creio que a minha geração do Espírito ocorreu lá, não ocorreu depois. Então, é isso que eu estou dizendo, não é uma coisa técnica que você tem que dizer, sempre, só vai ocorrer se for 1, 2, 3, nessa sequência. Porque, como vimos no caso de Cornélio, ficou claro que foi antes do batismo. No caso de Paulo, pelo menos até o momento em que Ananias foi lá e colocou a mão, né? Então você vê que às vezes o Pai Celestial ele vai agindo de acordo com a vontade dele. A única coisa que eu posso dizer no meu caso é que, embora eu não tenha feito uma consagração formal, no meu coração era esse o meu desejo. Porque eu dizia, inclusive dizia para a irmã lá, Olivia Springate, que eu daria tudo para ter a oportunidade que ela tinha. E uma vez eu até falei, eu estaria disposto a morrer 1000 vezes. Acho que foi um exagero, né? Eu nem sei se eu conseguiria ser fiel uma vez só, mas pelo menos mostrava a intenção do meu coração. Não sei se o pai leva isso em consideração também, né? Mas, enfim, esse passo aí tem que existir em todos os que se consagram. Esse passo de Deus está atraindo. Não é o testemunho do Espírito, mas é o passo inicial. E a velha começa a trabalhar, atraindo a pessoa, por meio da sua palavra Bíblia, por meio de irmãos consagrados, por meio de artigos, por meio, enfim, ele tem várias ferramentas. Mas ninguém se consagra do nada. Você não vai ver um ateu se consagrando no dia seguinte, nem vai ver um budista se consagrando no dia seguinte. Você tem que ter esse passo de se sentir atraído. E é o que Jesus falou, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. Então,
Pai atrai a pessoa a Jesus. Está bem claro aí, né? É o que a gente estava... Eu acabei de comentar esse ponto aqui. A irmã poderia ler? Se não. Independentemente de como o nosso pai arranja o assunto, podemos olhar para trás e ver esse poder de atração. Não é uma questão de interpretação emocional, mas sim um indicador claro do amor de Deus e um testemunho inicial do Espírito. Pela fé, aceitamos essa indicação de uma atração à filiação com o Pai. Claro, essa atração é acompanhada de emoções, mas essas emoções são um subproduto de uma experiência de vida real e a convicção que resulta dessa experiência nos leva à consagração. O que vocês entendem por essa frase? Essa atração é acompanhada de emoções, mas essas emoções são um subproduto de uma experiência da vida real. Alguém chegou a refletir em cima disso daí? Na sua preparação? Então, não é que a emoção seja, o que eu entendi, né? Não é que só se emocionar, só ter esperar uma coisa assim que mexa com você, mas não, você tem experiências. Então, por exemplo, eu vou citar o seu próprio exemplo, que eu observei. O André, em Betel, ele teve a chance de... Ele não estava satisfeito, né? Era uma questão de satisfação com o tipo de alimento espiritual que era dado. E na busca por uma coisa mais profunda, encontrou as publicações antigas que deram isso, e esse alimento já veio, né? Esse conhecimento te deu a abertura que você esperava. Porque, na verdade, o seu coração já tinha esse tipo de sentimento, né? De algo mais especial, mas não foi nada que fez o André se emocionar ou sentir algo especial. Não, essa emoção ela veio por ter encontrado essa verdade, por ter entendido que tinha essa chance, né? E nem sem entender muito bem, né, a palavra consagração, talvez na época você já fez isso, né? Não foi intelectual, isso eu posso dizer para você, foi do coração. Desejo, né? Eu me senti nos moldes da Testemunha de Jeová, eu me senti aceito, gerado pelo Espírito. Então, o meu caso foi um pouquinho diferente. Eu me senti aceito e, portanto, fui adiante e participei dos emblemas. O Stefânio queria fazer alguma pergunta? Só ativar o seu som aí. Olá, Tá dando para escutar direito? Bem, é o seguinte. Uma das coisas bem interessantes que eu observei através da pesquisa e estudo bíblico é a forma em que Jeová ele realmente atrai as pessoas a Cristo. Dentro da organização, através de leitura, através de pesquisas, eu sempre senti essa ligação íntima com referência a se achegar a Deus, se achegar ao Pai Celestial, a Jeová, não por intermédio de mediadores, não por intermédio de pessoas e um corpo governante, mas sim única e exclusivamente por intermédio de Jesus. No meu caso, eu sempre pesquisei, sempre procurei ver e analisar as publicações antigas, e eu via que aquelas publicações mais antigas mesmo, elas tinham uma aproximação do que realmente estava condizente com as escrituras, porém, não com a clareza que eu estou observando nesse primeiro estudo que eu estou tendo com vocês. E à medida que se passa, eu vejo as concordâncias bíblicas, o que eu leio, o que eu também estou escutando e pesquisando, que realmente essa atração dada por Deus, ela ocorre de diversas maneiras. No meu caso, uma grande felicidade, um grande sentimento que eu estou tendo é de estar tendo a oportunidade dada por Deus de acompanhar um estudo maravilhoso como esse daqui, para que assim a minha mente venha clarear mais e mais com referência ao entendimento dessa esperança. Bom, obrigado pelo seu testemunho. Obrigado, Nascimento. Eu gostei muito do comentário do irmão Stefânio, né? Uhum.
porque ele falou uma coisa que eu acho que se aplicou a mim nessa trajetória. Não foi uma trajetória curta, né? Não sei se você se lembra quando eles lançaram aquele livro O Maior Homem que Já Viveu. Eu me lembro muito bem, acho que foi o único livro que falou mais sobre Jesus Cristo e que trazia ele de uma maneira assim muito especial, né? E eu me lembro que eu me agarrei naquele livro, que eu até viajei na época, eu levei ele junto. Todos os dias eu lia os capítulos do jeito que eles, né, preparando e tal. Mas o sentimento que eu tive foi esse, um apego diferente, porque antes eu achava que Jesus era uma sabe, o final de oração mesmo, não tinha um papel assim, ah tá, ele morreu, ele agora é final de oração e acabou. Mas aquele livro me fez ter uma proximidade, né, com ele. Apesar das ilustrações, como eu sempre repito para o André, não eram muito fáceis para mim entender, né? Mas é aí lá em Betel, eu me lembro de ter esse mesmo sentimento, ele foi voltando, eu acho que pelo contato com o André, pelas conversas, e aí eu me lembro de conversar com duas pessoas. Por que que a gente renegava tanto Jesus Cristo para trás do corpo governante? Por que que era mais feio falar uma coisa que Jesus fez e era tão bonito contar uma experiência de um homem qualquer, né? Então eu me lembrei, viu? Foi Stefânia, pode falar. Só ativar o seu. Realmente, irmã Simone, pegando um gancho no pensamento, no raciocínio da irmã, era mais ou menos esse o sentimento que eu tinha com referência às minhas leituras das publicações. Esse livro, O Maior Homem que Já Viveu, no qual nós estudamos, era um motivo de alegria para estar no estudo, porque era um dos poucos estudos que dentro da organização se falava mais diretamente e com mais frequência a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mesmo assim, deixava-se sempre uma lacuna em aberto no que se refere a ter outros estudos mais aprofundados sobre a vida e ministério de Jesus. Ele só aparecia na reunião nessas horas, ou então no amém inicial, na oração inicial, e no amém final. Em nome de Jesus, amém. Uma coisa bem interessante também, que quando eu particularmente sempre leio, ou então assisto os relatos sobre a vida de Jesus, é como se eu tivesse presente e é como se aquelas palavras dele tocasse diretamente a minha pessoa e o meu coração. Eu não consigo entender, eu não consigo ler a Bíblia sem estar sentindo, como se aquelas palavras de Jesus elas fossem dirigidas para a minha pessoa, e não meramente como uma forma de se estudar, de se ler, de se tratar de forma casual ou até mesmo banal. O meu sentimento é bem diferente, sempre foi, mas eu estou vendo que eu estou começando a me encontrar e as pedras estão começando a se encaixar agora. Eu sinto exatamente isso também. Quando eu leio sobre Jesus, eu tenho a impressão que ele está falando diretamente comigo. Quando eu leio sobre os 144 mil, eu tenho a impressão que está falando comigo também. Eu me vejo ali no texto. Irmão Maurício. De modo que fica tudo muito claro quando a pessoa ela tem o testemunho do Espírito, ela não é apenas alguém que já ouviu falar de Jesus, mas ela passa a ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o sentimento do verdadeiro cristão, né? Que nos acalenta o coração, que nos dá alegria. Sentíamos antes, quando não tínhamos, o irmão já tinha, o irmão já professava essa esperança quando o irmão estava lá. Mas a maioria de nós não. Sim, aí, né, a importância desse estudo é ajudar as pessoas a identificar em que estágio ela se encontra. Né? Será que o Pai está me atraindo? Né? Será que eu estou nesse estágio em que eu fui aceito?
e principalmente para aqueles que já se consagraram. Se bem que, honestamente, quem recebe o testemunho, recebe o testemunho. A pessoa sabe. Esse artigo é para mostrar quais são algumas dessas evidências, mas no coração a gente sabe que Jeová é nosso Pai, Yahvé é nosso Pai. Não resta dúvida isso, né? Mas vamos ver alguns detalhes desse testemunho composto aqui. Claro que não vai dar para considerar o artigo todo nisso, nessa reunião só, mas é bom que a gente faça as coisas bem esmiuçadamente. É bom porque é um assunto que eu acho que tem muitos detalhes, né, para a gente conversar. E por que é importante também? Está se aproximando mais um memorial da morte de Cristo. Então, há alguns irmãos que estão acompanhando que não se consagraram ainda. E aí é bom que eles entendam o que está envolvido, né? Se é o caso deles se consagrarem ou não. Então, isso ajuda nesse processo. Acho que nós paramos aqui, né? Mas, Simone, queria continuar? Podemos descansar totalmente seguros de sua fidelidade em cumprir o que prometeu. A decisão de consagrar é mais uma questão de fé do que de emoção, que não só traz grande alegria para nós, mas também para o nosso Pai Celestial. Quando chega a hora de demonstrarmos aos outros nossa consagração, nossa fé em Deus e amor por Ele, com o símbolo do batismo, nos sentiremos à vontade para responder sim às seguintes 3 perguntas. 1. Reconhece que está condenado em Adão? 1 Coríntios 15, 22. 2. Aceita Jesus como um resgate por seu estado decaído e a propiciação por seus pecados e os pecados do mundo inteiro? 1 Timóteo 2,6. 3. Entregou seu coração de maneira plena e sem reservas à consagração a Deus? Romanos 12:1. Então, vemos aí, de modo geral, as perguntas que são feitas nos batismos dos estudantes da Bíblia. Vocês notam aí que não tem, em momento algum, uma referência a uma organização religiosa, porque a sua consagração não é feita a uma religião, mas ao Pai Celestial por meio de Jesus. Esse é um ponto aí, né? Outro. Esta frase aqui é muito interessante também. A decisão de consagrar é mais uma questão de fé do que de emoção. Ou seja, você não precisa inverter a ordem. Ou seja, eu primeiro quero ter o testemunho do Espírito de que fui gerado como filho para depois me consagrar. O que você precisa ter? As evidências de que Deus está atraindo você. Que nós acabamos de ler ali, né? Essa atração inicial. Ninguém pode ir ao Pai a não ser que seja atraído a Jesus primeiro. É isso que precisa. E aí você, de posse disso daí, sabendo que Deus está atraindo você por meio de Jesus, aí é uma questão de fé você se consagrar. Não de emoção. Eu estou... Né? Como algumas religiões fazem, né? Tem um culto cheio de música, não sei o quê. Quem se entrega a Jesus Cristo? Aí um outro, tá no dia seguinte, a pessoa abandonar tudo, né? Como ocorre às vezes. Então, não é uma questão disso daí. Irmão Adriano, só tirar o seu som. Não foi. Irmão, uma coisa que eu vejo assim, é interessante essa questão das perguntas, porque ela não direciona a uma religião, né? E a questão da emoção também, essas religiões, elas falam coisas que as pessoas estão com problema no momento, às vezes é um problema de relacionamento familiar, ou é o desemprego, daí faz a pessoa chorar naquele momento, daí fala para a pessoa, aquele que quer entregar sua vida para Jesus, levante sua mão, vem aqui na frente, faça isso. E eu já vi muitos que acabam ficando 1 mês, 2 meses lá e acabam abandonando, porque não tem um entendimento, né? Daquilo que
que passa lá dentro, né? Tem muitas coisas que a pessoa, depois a religião proíbe ela de fazer, e ela não gosta e ela sai, né? Então, o interessante é isso, a pessoa tem que ter um entendimento, né? No caso. E nessa parte aí das perguntas, eu achei interessante isso, não direciona a uma religião. E como eu tenho até lido mesmo, igual a revista aqui, a Aurora, dá para ver aí, irmão? Dá. É interessante que não cita nome de religião, né? Olha, se você for estudante da Bíblia, né? Não é isso. É você ser servo de Jeová e seguir a Cristo, não uma religião. Isso é muito importante, né, Adriano? Isso é muito importante. Sim. E eu estava pensando uma coisa aqui. Satanás, ele consegue desviar as pessoas pelos extremos. Por exemplo, alimentos e bebidas são coisas boas, são coisas de Deus. Mas o exagero na bebida e o exagero na alimentação se transforma em bebedice, em glutonaria, portanto, é um pecado. Divertir-se é algo de Deus, mas viver para o divertimento é hedonismo, você acaba exagerando. Então, nessa questão aí, o que eu vejo? Os dois polos. As religiões normais de Babilônia, levando tudo para o lado da emoção. A questão de você tomar dos emblemas, de se batizar, de se consagrar. As testemunhas de Jeová, levando tudo para o lado da intelectualidade, transformando o memorial uma coisa mística em que a pessoa tem até medo de segurar no pratinho ou no copo que passa. Então, você está vendo aí os dois extremos. Não é nem um lado, nem o outro. Não é nem oba-oba, todo mundo pode, vamos tomar. Tem gente que já chega no primeiro contato, devo tomar dos emblemas, irmão? Eu acho que eu devo, porque... Não, peraí. Como é que está a sua vida? Se consagrou a Deus? Está vivendo em pecado? Porque o Paulo falou lá que os que estavam lá bebendo, né, fazendo do memorial uma ocasião para comida, bebida, não estavam reconhecendo o corpo de Cristo. O que ele falou? Que quem estava tomando daquele, comendo e bebendo, estava comendo e bebendo para quê? Condenação, né? Então não é nem 8 nem 80. Então, por isso que a gente tem que realmente ter uma visão bíblica do que é. Existe um processo, Deus atrai, você responde, você se consagra, Deus gera por Espírito, consequentemente você tem o testemunho de que foi gerado pelo Espírito. Vamos seguir aqui? Se quiserem fazer algum comentário, é o momento. Se não, a gente vai seguir aqui. Vamos seguir, então. Naturalmente, quando começamos a servir a Deus, nosso desempenho não é perfeito, nem poderia ser. Temos sucessos e fracassos. Talvez essas falhas nos façam perguntar se realmente estamos servindo a Deus. Como ele poderia aceitar um serviço tão imperfeito? Isso pode levar alguns a duvidar de sua filiação. Deus entende que somos pó. Salmo 103, 14. Ele sabe que nosso serviço a Ele será manchado pelas falhas de nossa imperfeição, mas devemos nos lembrar que isso ocorre com todo servo de Deus. Além disso, Deus nos permitirá experimentar provações difíceis, mas essas provações são de fato mais um testemunho de nossa filiação. Temos o testemunho de Jesus e Paulo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção de seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Hebreus 12, 6 a 8.
Muito bem. Então, significa isso que a gente precisa ser perfeito, ou seja, perfeito, né? Então, eu sou aquela pessoa 100% virtuosa em todos os aspectos. Se eu tiver falhas, eu não posso tomar dos enganos. É isso? Nossa, não. Não pode ser isso, né? Porque nós somos imperfeitos. Então, o que acontece é que quando nós erramos, isso vai doer um pouco mais. Porque nós desejamos fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões, mas nós somos imperfeitos. Então, eventualmente, algumas coisas vão sair da linha. Mas o importante, o que eu acho que acontece é que imediatamente ou pouco depois, essa ficha, né, como diz, né, cai, você automaticamente quer acertar, né? Existe uma diferença entre tropeçar pelo pecado e praticar o pecado, né? Tropeçar, todos nós tropeçamos. Pecamos diariamente em ações, omissões, palavras, conduta, mas há coisas mais sérias, né? A pessoa que está, digamos assim, vivendo o pecado sem lutar, vivendo mesmo, abraçou aquele pecado. Bebedeira, por exemplo, abraçou aquilo ali, não considera, não está nem lutando. Será que ele estaria apto? Será que Deus estaria aprovando aquela pessoa? E tem coisas mais graves ainda, né? Viver em imoralidade, por exemplo, imoralidade grave, crassa, como aquela descrita na Bíblia. Eu tinha uma pessoa lá que tinha relações sexuais com a madrasta. Quer dizer, Paulo se chocou dizendo que nem as pessoas das nações faziam aquilo ali. Então, ali, Deus não estava aprovando. Tanto é que ela foi expulsa da igreja. Então, temos que saber diferenciar o tropeço, que deve ser buscado perdão, em alguns casos ajuda, confissão, né? E a prática do pecado. A prática do pecado é muito perigosa, inclusive pode nos levar a pecar contra o Espírito Santo e perder tudo. Outra coisa é que uma das evidências da nossa filiação são as provações que nós passamos. Aqui que foi citado, né, João 15, 2, né, que todo ramo que está em Cristo e que não dá fruto, o que ele faz? É retirado, né? E todo aquele que dá fruto, o que é feito? É limpo para que dê mais ainda. Então, esse processo de limpeza é atingido por meio de várias coisas. Às vezes, o Pai permite situações que vai nos limpar, vai nos purificar, vai fazer com que sejamos refinados lá no final. Irmão Maurício. E depois o irmão Adriano. Então, quando o parágrafo fala aqui que essas provações são, de fato, mais um testemunho da nossa organização, então é muito importante que nós entendamos que o cristão, a partir do momento que ele decidiu essa entrega, por aceito como filho, ele não está livre de provações e dificuldades que sobrevirão. Aliás, os estudantes da Bíblia entendem aquilo que João Batista disse para aqueles judeus que presenciavam o batismo, o vazio. Então, ele disse assim: eu vos batizo com água, mas aquilo que vem depois vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, com o Espírito Santo, nós entendemos o que é.
é o testemunho do Espírito que nós recebemos, a certeza. E esse fogo são as provações, como sendo as provações que sobrevêm na vida do cristão. Então, quando o cristão ele passa por provações, por dificuldades, ele não deve se esquecer, porque no mundo é assim, né? Principalmente aquelas que têm a teoria da prosperidade. Se eles entram em dificuldade, é porque Deus não está com eles. Só está com eles se a empresa prospera, se tem boa saúde, vai ter uma série de coisas. Mas o verdadeiro cristão entende que as provações é realmente uma evidência de que ele tem recebido o Espírito, de que ele é realmente filho de Deus. É uma prova de filiação, uma comprovação de filiação. Exato. É uma das coisas que dá para perceber, né? Uma evidência até externa, que até outros conseguem perceber que o irmão A, B ou C está sendo provado, está sendo refinado. Até para outros fica visível, né? E isso, lembramos também que Satanás disse que iria peneirar a igreja, né? E, então, o fato é esse. A vida não fica mais fácil quando você se torna um filho gerado pelo Espírito. Yahvé não vai criar uma redoma, uma cúpula, né, como se fosse um escudo de força que algumas pessoas dessas religiões aí fora dizem. Não é assim. O irmão Maurício falou. Nós temos que esperar mesmo as provações. Essa questão da disciplina aqui também, né? Hebreus 12, 6 a 8, né? O Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Então, se você está sendo disciplinado por Deus, alegre-se, porque é uma evidência de que você é filho de Deus. Ô, Maurício. A disciplina também faz parte do Filho de Deus, né? Ele que tem o testemunho do Espírito. Podemos citar um exemplo, né, do apóstolo Pedro, que estava lá numa congregação, naquela igreja. Então, antes ele se juntava lá com cristãos que não eram judeus. Mas aí, quando foram chegando alguns irmãos que eram judeus, ele, no fingimento, com medo da reprovação daqueles irmãos, ele começou numa atitude fingida de se juntar só com eles e desprezar os gentios. Então, de certo jeito, o apóstolo Paulo teve que repreender ele severamente. Foi dura com ele. Então, veja só, o apóstolo Pedro, né? Uma pessoa inspirada, uma das pessoas inspiradas que tiveram o privilégio de ser escritos da palavra de Deus. Então, o cristão, ele deve esperar disciplina. Aliás, é como diz o texto citado aqui no Pará, que pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Então, o cristão precisa entender que na sua carreira o Pai dá experiências para que ele entenda determinadas coisas. E a experiência pode vir por situação, pode vir por outro irmão, né, que chama atenção para alguma coisa que não está correto, pode vir pelas páginas da Bíblia, pode vir por situação, né? São vários os aspectos e que a gente não deve ficar desanimado. A ideia toda desse parágrafo é isso aí, não se acha um fracasso, mas como prova de que Deus está podando, né? E Ele quer que você seja algo melhor. Então, nós vamos aqui concluir o estudo de hoje com esse parágrafo aqui. A aprovação com sua poda e correção é um indicador definitivo de filiação.
Deus está interessado no resultado dessa aprovação, mas igualmente em nossa atitude em relação a ela. Ele observa para ver como a aprovação, independentemente do resultado, afeta nosso desejo de ser filhos mais fiéis e mais devotados ao seu serviço. Então, isso aqui é interessante, né? Qual é um dos efeitos da aprovação? O que pela aprovação pode ser observado aqui nesse nome? O que me parece que as provações, elas podem nos entristecer, podem nos tirar um pouco de alguma alegria, mas ela não nos desanima do serviço ao Pai. São coisas separadas. Sabe quando você tem tanta certeza que você ama, por exemplo, eu amo o meu marido. Então, independentemente de onde eu esteja, na situação que eu esteja, eu quero estar com ele. Com o Pai, eu entendo que é uma coisa muito mais forte que isso. Independentemente da situação financeira, independente da minha saúde, independente de um país em guerra, eu tenho tanta certeza que eu quero estar com ele, os problemas não vão me desanimar, não vão querer que eu me afaste dele, né? Vão me atrair ainda mais, né? Vão me agarrar mais a ele. Questão do filho, né? A pessoa que tem um filho, irmão Adriano, desculpa, era para o irmão ter até falado depois, né? Só ligar o seu áudio aí. É interessante, estão me ouvindo? Sim. Interessante, irmão. Eu lembrei nessas palavras de Jó. Jó passou por tanta dificuldade, morreu os filhos, veio a doença, aquela doença que ele tinha que se coçar com caco de telha. A própria esposa dele falou assim: por que você não amaldiçoa esse teu Deus aí e morre logo? Ele falou assim: eu só tenho que aceitar as coisas boas de Deus, e não é assim. Então, o cristão, no meio de uma aprovação, ele achar que agora, fala assim, então o Jeová não está olhando para mim, não está me aprovando, porque eu estou passando por isso e aquilo. Na realidade, quem prega bênçãos, só bênçãos, é essas igrejas aí fora. Para você ser um cristão aceito por Deus, você tem que estar com um bom carro, você tem que estar com uma boa casa, você tem que estar com as suas contas em dia. Mas não é isso que o próprio Jesus falou, né? E quem quisesse vir após ele, pegar a sua cruz e seguisse aí continuamente. Então é isso. E o resultado, Jeová está observando, né? Nosso Pai Celestial está observando. Quer dizer, na hora que você está bem, tudo bem, que beleza, Jeová está me abençoando. Na hora que você está passando por uma aprovação, agora eu vou deixar de ser a Deus porque ele não está olhando por mim. Exatamente, né? E eu ia falar da questão dos filhos. Quando você tem um filho, você repreende o seu filho. E quanto mais você ama, mais é uma prova que se você está vendo algo de errado no seu filho, você vai repreender. Vocês que são pais, vocês sabem disso. Porque o que você quer é que o seu filho seja alguém melhor. Stefane, por favor. Só ativar o seu áudio. As provações, na realidade, do meu ponto de vista, elas servem para nos refinar, nos aprimorar. Eu sempre me lembro que, muitas vezes, diante de uma dificuldade, diante de uma provação, a gente se sente como se estivéssemos só. Mas, assim como Jesus Cristo, quando esteve no deserto e foi tentado pelo diabo, ele nunca esteve só, mas, naquela ocasião, aquilo serviu como uma oportunidade dele provar seu amor, sua fidelidade, seu apego ao Pai Celestial. Da mesma forma, eu particularmente entendo que no ato de provações, embora às vezes a gente aparentemente pensemos que viemos a estar só, mas já vai ele está ali presente continuamente conosco. E eu sempre me lembro que é nesse momento que eu devo procurar aplicar todo o conhecimento bíblico, todas as palavras de Jesus em minha vida, para que assim eu venha ter êxito. Então, ela serve para me refinar. E no final das contas, quando nós superamos essas provações, que nos saímos mais fortalecidos,
eu particularmente fico muito mais achegado ao Pai Celestial. Então, eu vejo sempre as provações de uma forma positiva, embora seja dura, difícil, cruel no momento, o remédio seja amargo, mas no final ele cura e fortalece. Sem dúvida, né? Então, irmão Adriano, pode falar. Liga o seu som. Então, irmão, a questão dos filhos, aquele pai que não repreende o filho, que não chama atenção, deixa o filho fazer o que quer, esse não tem amor pelo filho, porque ele não está preocupado com o que o filho vai se tornar amanhã. Mas o pai que realmente é amoroso, que ama o seu filho, ele vai corrigir para que o seu filho seja alguém melhor no futuro. Exato, né? Então, é o mesmo conosco. O Pai Celestial, ele vai lidar conosco, vai nos corrigir, vai nos dar experiências. É o que nós chamamos de escola de Cristo. Quem foi gerado pelo Espírito, quem foi aceito no corpo de Cristo, ele está na escola de Cristo. Então, ele vai receber as experiências necessárias, porque esse é o momento que nós vamos sendo talhados para ocupar a nossa função no futuro, quais membros da noiva, se for o caso. Então, é preciso um processo de seleção. E, se o pai está lidando com você, isso faz parte, é um desses testemunhos, faz parte também que você vê, literalmente, não, o pai está lidando comigo. E isso, por sua vez, se traduz naquela certeza dentro do coração de que realmente a sua consagração foi aceita. Bom, então nós começamos a ver aqui, né? Nós temos ainda mais alguns pontos, a comunicação pessoal com Yahvé e depois a providência divina, que são os pontos que a gente vai considerar a seguir, né? Na próxima reunião. Eu quero agradecer a todos pela presença, pelos comentários, pelas observações, pelo apoio. Estamos só começando, né? É nossa primeira reunião dentro desse formato novo. Esperamos que consigamos manter nesse dia, nesse horário, que outras pessoas possam apoiar também, né? Porque nós precisamos cumprir o que diz lá em Hebreus 10, 24 e 25. O domingo é um dia que a gente pode fazer isso, mas não com esse nível de interação que a gente tem aqui. Olhando, interagindo, conversando, né? É outra coisa. E, obviamente, o ideal seria a reunião presencial, que não é o caso ainda, né? Mas quem sabe um dia será também em cada um desses locais onde vocês estão, né? Esperamos também que essa pandemia um dia passe, que as coisas voltem ao normal, mas o Pai sabe de tudo, né? Algum comentário final? Gostaram do formato? Quem participou pela primeira vez? Vou ouvir aqui primeiro o Stefano e depois o Adriano. Pode falar, Stefano. Ativar o som, tá? Olá. Eu particularmente estou muito feliz, viu? Muito, muito feliz mesmo. Meu coração é transbordante de gratidão pela oportunidade de estar aqui juntamente com vocês. Eu, no caso, adquirindo, né? Adquirindo mais conhecimento, mais entendimento da maneira correta, como eu vejo que realmente Jeová ele explana por intermédio das escrituras e a maneira que eu percebia, porém não via dentro da organização. Eu só tenho muito que agradecer e meu coração é muito cheio de gratidão por essa oportunidade que o Pai Celestial ele tem me dado. E eu quero só dizer que para mim é um imenso prazer e eu considero como um enorme privilégio estar junto com vocês. Imagina, o privilégio é nosso também. Muito obrigado pelo apoio, viu? Irmão Adriano, queria falar alguma coisa? Ativar o som, por favor. Sim, irmão, só agradecer também
pela oportunidade de estar na reunião com os irmãos. Como eu já tinha dito para o irmão, é algo que faz falta, né? A gente cantar louvores ao nosso Pai, estar reunido, né? Conversar com os irmãos. Eu agradeço pela oportunidade, tanto a irmã como a irmã Simone também. O Pai Celestial continue abençoando o trabalho de vocês. Imagina. Obrigado, irmão Maurício. Ativar o som, no caso, por aqui, né? Eu também estou muito agradecido e gostei do sistema aí do Zoom. Isto talvez esteja com algum problema de configuração do áudio do computador aqui, né? Mas isso eu vejo na hora do Zoom como resolver. Eu já tive esse tipo de problema no passado. Mas foi bom que o irmão arrumou um meio alternativo aí, né, para poder participar dos comentários. Então, isso é o que importa. Eu fico muito feliz de ver a presença dos demais irmãos aí. Hoje em dia, nesse tempo de tanta mordidão, né, tanta falta de apreço pelas coisas do Senhor, eu acho que é maravilhoso quando alguém se dispõe, abre mão até de alguma coisa para poder estar aqui ouvindo sobre Jeová, sobre Jesus Cristo, sobre a sua palavra. Nós sabemos que é o que nós mais estamos precisando nesses dias, nesses tempos de tanta dificuldade que estamos passando. Né? Eu fico muito feliz. É verdade. Eu também quero agradecer aqui a presença do José, da Bahia, e também pela primeira vez conosco, aqui do Douglas. E sejam todos muito bem-vindos, vocês, e obrigado pelo apoio. Né? Sem mais, nós vamos terminar com um hino e uma oração final. E também quero agradecer os que vão ouvir depois, né? Só lembrando que está sendo gravado. Eu não vou, a princípio, disponibilizar isso online, mas vou mandar para alguns irmãos que não puderam estar conosco aqui. Eu estava pensando aqui, olha, olhando aqui para o nosso inário, a questão de consagração, uma sugestão aqui seria o hino 8, Tudo a Cristo. Obviamente, nós entregamos tudo a Cristo e tudo a Jeová, o Yahvé, nosso Pai Celestial. Mas faz parte da consagração nós entregarmos o nosso tudo a eles. Então, eu só vou pedir para o áudio de vocês. Eu acredito que por aqui, olha, eu vou... O áudio de vocês, eu estou vendo aqui que já está fechado, né? Ok. Vou voltar a compartilhar aqui. Muito bem. Então, eu vou desligar aqui o Telegram, porque eu vou usar aqui o celular para tocar, visto que a gente teve problema no início
o som não estava saindo para vocês aí. Então, eu vou ter que desligar aqui no Telegram. Tu é por Jesus Cristo, fiel a Ele eu serei, de segui-lo não desisto, para Ele viverei. Tudo a Cristo, tudo a Cristo, tudo a Ele entregarei, com amor e alegria, meu louvor lhe ofertarei, com meus lábios nesta vida, a Jesus eu louvarei. Tudo a Cristo, tudo a Cristo, tudo a Jesus meu Rei. Meus olhos foram abertos por Jesus meu Salvador, pois do escuro deserto resgatou-me o Redentor. Tudo a Cristo, tudo a Cristo, tudo a Cristo, meu Senhor. Vou pedir a irmã Simone para fazer uma oração final para nós. Santo e querido Pai Celestial, nosso Deus Jeová, queremos agradecer por estarmos juntos aqui reunidos para estudar e louvar ao Senhor, entender melhor nossa posição como filhos e que o Senhor nos ajude, Pai, a caminhar da melhor maneira, da maneira como é agradável ao Senhor. O Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe especialmente a família da irmã Alessandra, que conforte o coração deles, para que eles possam passar essa fase tão difícil. Agradecemos por tudo, em nome de seu querido Filho Jesus Cristo, nosso Rei. Amém. Amém. Então, só quero agradecer mais uma vez, viu, a presença de todos, o apoio, e também por apoiarem o nosso ministério, por, enfim, divulgarem essa obra. É assim que a gente consegue fazer com que as pessoas entrem em contato com o que nós entendemos ser mais verdades. Eu estou convencido de que nós, como grupo, temos mais verdades. Então, é a nossa obrigação de deixar a nossa luz brilhar, né? E nós fazemos isso na nossa vida diária e de todos os modos possíveis, né? Divulgando o Evangelho. Então, eu quero agradecer a todos vocês que, de algum modo, ajudam um pouquinho para que essas sementinhas sejam lançadas, porque eu fui beneficiado por isso, creio que vocês também, e quem sabe quantos mais ainda serão beneficiados de acordo com a vontade do Pai Celestial. Então, meus queridos, fiquem com Ele e com o Senhor Jesus, tá?
Fiquem em paz e muito cuidado. Tomem as precauções aí também, né? Um abraço para todos. Eu vou encerrar a reunião aqui. Boa noite. Tchau, tchau.